Olha, pessoal, hoje no Café com Notícia, eu recebo mais uma vez o Adler Dias, ele é presidente da Laces Consultoria, e eu convidei o Adler aqui hoje para a gente bater um papo sobre planejamento financeiro, como você deve planejar a sua vida ao longo de 2019. Talvez o ano de 2018 não foi tão bom, você se complicou tudo, agora veio o IPTU, IPVA, e você falou, meu Deus, como é que eu vou pagar? E aí vem escola da criança, e vem material escolar, você fala, meu Deus, eu tinha de ter planejado em 2018. Então, para você não ter esse problema lá em 2020, nesse início de 2019, você precisa começar a pensar. Por isso o Adler está aqui para a gente ter algumas dicas sobre esse planejamento. Adler, prazer novamente receber, um bom dia. Bom dia, Júnior. Obrigado pelo convite. Adler, vamos lá. O que a pessoa precisa pensar? Está começando o ano agora. O que ela precisa pensar em questão financeira para se planejar mesmo, para ter um ano um pouco mais tranquilo, se não teve tão tranquilo assim em 2018? Na verdade, existe uma regra básica, né, que pode parecer muito simples e singela, é gastar menos do que você ganha, né? Pode parecer uma loucura, mas muitas pessoas se descontrolam exatamente nesse ponto, né? O cartão de crédito, o cheque especial, eles são elementos que facilitam muito você se perder aí. E quando a gente fala do gastar, né, é importante entender que existe um gasto pré-determinado, ou seja, você sabe que todo mês você vai ter uma conta de luz, uma conta de água, a escola das crianças. Existem os gastos aleatórios, às vezes uma doença ou uma viagem fora de hora. Então, muito do gasto ele é previsível. Né? E cabe sim, né, ao consumidor colocar na ponta do lápis ali, nada sofisticado, um papel, uma planilha para quem tem essa facilidade, colocando mês a mês, né, a minha previsão de recebíveis, ou seja, o meu salário, algum investimento, algum aluguel que eu tenha, e numa outra parte a previsão dos meus gastos, tudo que é aquilo que eu já sei. A conta de luz, a conta de água, o condomínio, o aluguel do meu imóvel. E é fundamental que se preveja uma sobra financeira. Trabalhe aí com 15% a 20%, é o ideal, para que você tenha cobertura numa eventualidade. Para a pessoa, Adler, que já está endividada e antes de fazer todo esse planejamento, ela precisa colocar nessa continha aí também o pagamento da dívida. E aí é uma situação complicada. Qual que é a dica para esse tipo de pessoa que já se complicou demais e precisa se organizar antes de começar a poupar? Eu acho que existem duas possibilidades. Uma é a renegociação em si, né? Então, nesse momento em que o dinheiro entrou em função do final de ano, do 13º, né? Os credores eles estão muito ávidos a receber aquilo, então eles estão dispostos a renegociar, e é importante o consumidor final tenha essa ciência, tenha essa disposição de pagar para renegociar. E uma outra forma também disso é uma troca de dívida. Mas a pessoa está endividada num cartão de crédito, uma taxa de juros altíssimos, ela pode pegar um empréstimo especial ou alguma outra fonte, né? Às vezes até dentro da família você consegue um dinheirinho, para você quitar uma fonte cara por uma mais barata, né? É um grande planejamento. Então, a princípio, o que está mais palpável para esse consumidor é buscar uma renegociação direta. Existem renegociações que o valor devido cai 70%, 80%, e buscar uma outra fonte mais barata. Quando você fala de dívida cara, você fala que os juros são altos? Os juros que vão dimensionar o tamanho dessa dívida, se ela é cara ou barata, é isso? Exatamente, né? Se a gente pega um cartão de crédito, a gente chega em casa de centenas, né, o percentual que é cobrado do consumidor final. E quando a gente pega um crédito pessoal, isso cai, e se você der a sorte de ter alguém na família controlado, isso pode chegar a zero, né? Então, sim, os juros é o grande balizador da dívida aí. A gente tem várias opções de investimentos hoje em dia, né, Adler? A gente tem a poupança, a gente tem tesouro direto, a gente tem LCA, LCI, enfim, CDB, essa confusão toda que o leigo, como eu, não entende muito bem. É uma confusão, a sopa de letras ali, que o negócio fica meio solto, né? Muita gente fala que a poupança não é um bom investimento, mas começar por ela também é uma boa ideia, né? O simples hábito de você conseguir reter parte do que você ganha já é um grande salto, já é muito saudável, né? Para aquelas pessoas que já conseguem praticar isso, existem algumas linhas mais simples, né? Então, o banco oferece algumas opções de investimento. E aí tem que tomar cuidado com a taxa do aporte, né? Muito importante. Mas a tecnologia evoluiu muito. Então você tem fintechs que oferecem investimentos com toda a expertise a taxas baixíssimas. Então depende do seu planejamento. Se aquele dinheirinho está ali para ser guardado, tem muita opção boa no mercado. Fintechs, quando você fala, são os bancos digitais que estão por aí agora tomando conta? Isso, né? Tem uma infinidade de startups que tem esse viés de
transformar esse complexo trabalho de investimento para o consumidor final em algo muito fácil, né? E eles administram todo esse portfólio de investimentos e o consumidor ele simplesmente tem uma interação muito clara e transparente. Ele faz um aporte, tem uma rentabilidade e recebe de volta a taxas bem amenas. O sentimento que me passa, e aí eu vejo as pessoas assim, por exemplo, minha família, meu pai fala assim, você vai colocar num banco digital, ele morre do coração, tem que ser lá no banco, enfim. Esses bancos digitais, isso tudo que está começando, essas novidades que estão vindo por aí, são instituições confiáveis? É um caminho sem volta, João, assim, e existem instituições que já são vinculadas a grandes bancos, né? Os bancos perceberam esse movimento do consumidor, e principalmente esse jovem consumidor que acredita nesses meios, acredita nesses canais, e ele cria, né, novas empresas para atender esse público. Tem que pesquisar, obviamente, você tem instituições bem sérias, bem sólidas já, e tem os aventureiros, né? Então tem um trabalhinho do consumidor, sim, de pesquisar onde ele vai colocar o dinheirinho dele, que não é fácil. Bacana demais. A gente bateu um papo aqui com o Adler Dias, ele é presidente da Laces Consultoria, e hoje a gente falou um pouquinho de planejamento para esse ano que começa, para o ano de 2019. Se você teve um ano de 2018 muito complicado, eu vou buscar a primeira dica do Adler lá no início da entrevista. Ele falou, gaste menos do que você ganha. Adler, mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui. Um abraço para você. Obrigado, agradeço a Tiago e a abertura.